inicialmente boa noite, prezados ingressantes, docentes, colegas. Sejam bem-vindos a mais uma noite de recepção aos ingressantes de 2021 do curso de Ciências Contábeis da Universidade Estadual de Londrina. Tem alguns avisos importantes hoje, lembrando que é o nosso último dia para confirmarem a matrícula. Não esqueçam, a sua vaga está garantida com a confirmação. Parabéns a vocês que já confirmaram, já criaram o e-mail Help e já aceitaram o meu convite no Classroom. Fiz um levantamento agora há pouco e parabéns a vocês. O colegiado do curso está precisando aí com uma certa urgência que vocês passem o mais rápido possível o contato dos representantes da turma 1000, 2000 e 3000. Então, se alguma turma já tiver os representantes, por favor, deixem ali o contato no chat. Iremos nos encontrar na segunda-feira em contabilidade introdutória e lá vocês podem me passar essas informações ao pessoal do noturno e no pessoal do matutino eu vejo vocês na terça-feira. Hoje teremos um workshop em recursos e operacionalização do Google Classroom para estudantes, que será ministrado pelo professor Eric Ferreira. Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Eric pela disponibilidade de estar aqui conosco nesta noite, compartilhando seus conhecimentos e experiências. O professor Eric é mestre em Ciências Contábeis na linha de Contabilidade Gerencial, Usuários Internos, pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Estadual de Maringá. Ele teve o título aí em 2017. Em 2014, ele se graduou em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual de Londrina, com honra ao mérito. Parabéns, Eric! Atualmente, no ensino presencial, atua como docente na Universidade Estadual de Londrina e é professor no ensino à distância no Centro Universitário Filadélfia Unifil e na Croton Educacional, lecionando para as marcas como Anhanguera, Unic, Uniderp e Unopar. Contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, CRC Paraná, sobre o número PR 071693, é pesquisador da área de contabilidade e áreas afins, detém interesse em pesquisa nas áreas de contabilidade gerencial, controladoria, custos e administração. Tem experiências em perícias contábeis, assistência técnica pericial, auditoria interna, análise de balanço e análise gerenciais. O workshop da noite de hoje tem como objetivo promover um momento prático com a ferramenta institucional Google Classroom, que vocês irão utilizar nas disciplinas do ensino remoto emergencial. Professor Eric, a palavra é com você hoje. Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Obrigado, Dayana, pelas palavras. Espero que vocês aproveitem muito da nossa noite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando conteúdos, compartilhando conhecimentos, trocando ideias também, tá? Então, nesse sentido, desde já, eu deixo aberto o espaço sempre para você usar à vontade o nosso chat. Você pode também utilizar aí o microfone. Se você quiser sair por trás das cortinas, fique à vontade também para ligar a câmera, caso você se sinta confortável, tá bem? Mas, de qualquer forma, eu espero que você aproveite muito aqui da nossa noite de hoje, tá? E antes da gente começar, eu queria confirmar se todos estão ouvindo legal, se o som está legal para vocês, se a imagem está legal para vocês, ou se está travando. Se você puder, coloca no chat para mim, tá? Está tudo certo, está tudo bem? Ah, legal, tô vendo o pessoal colocar ali. Só querendo reforçar também um recado, tá? Confirmem a matrícula hoje, tá, pessoal? Então, hoje é o último dia para a confirmação da matrícula. Não perca a oportunidade. Confirme mesmo a matrícula para você garantir a sua vaga, tá bem? Nós estamos em 2021, nós tivemos aí o início da pandemia no Brasil, mais ou menos lá por março de 2020, e de lá para cá, muita coisa mudou, né, por causa da pandemia, hábitos mudaram, comportamentos mudaram também, rotinas mudaram, e uma dessas mudanças está relacionado à forma como a gente está utilizando as tecnologias e também a forma como a gente está aí aprendendo. Na UEL, por exemplo, a gente precisou se adaptar, se ajustar a esse momento excepcional que estamos vivendo e, então, passamos de um período em que nós vimos de aulas presenciais para termos, pelo menos por enquanto, aulas remotas. Por enquanto, é o que eu digo, esse momento de pandemia, até que as coisas
se resolva. Então, a gente está tendo aulas online, aulas no ambiente online e também atividades no ambiente online. E é importante que a gente conheça como funciona o ambiente, como que a gente pode se organizar, inclusive, na nossa rotina, no nosso dia a dia, para participar das aulas, para executar as atividades, para discutir, trocar ideias também com os colegas e com os professores. Então, a ideia aqui nossa é descobrir mais sobre isso, tá? Eu vou apresentar aqui para você algumas telas que a gente vai acompanhar para você conhecer um pouquinho a dinâmica do ambiente online e, ao final, a gente vai poder, digamos assim, experimentar de uma maneira um pouco mais prática o funcionamento e também descobrir mais como que funciona as atividades, como que você acessa as aulas, como que você acessa materiais. Antes de mais nada, eu gostaria de perguntar, você pode colocar no nosso chat, por acaso, em algum momento antes, você, antes na sua vida acadêmica, né, desde lá do seu ensino médio, talvez ensino fundamental, por acaso, em algum momento, você já utilizou o Google Classroom ou não? Você conhece ou não esse recurso? Coloca no chat para mim, se você já conhece ou não, só para a gente ter uma noção, assim, de quantas pessoas mais ou menos conhecem ou não, né? A princípio, o pessoal parece um pouquinho dividido, né? Dividido assim, alguns conhecem, outros não conhecem, tá? O Thiago comentou aqui, sim, terceirão foi através dele, o terceirão foi através do Classroom. O João comentou que usou um pouco no ano passado também, né? A Júlia utilizou no ensino médio, EAD. Conhece um pouco, né? Conhece um pouquinho. Outros não, mas aqui a gente está aqui para isso, para a gente conhecer. Talvez a gente conheça um pouco, mas não muito, mas tem alguns recursos que a gente não conheça, né? Então a gente acaba sempre descobrindo alguma coisa nova, né? Então, Roger falou que conhece, mas nunca tinha utilizado antes da pandemia, né? O Ernesto comentou boa noite, boa noite. Eu era estudante de letras, então tenho experiência. O Ernesto já tem familiaridade com a plataforma. A Gabriela conhece por conta do cursinho, na época foi assim, tá? Mas tem bastante gente também falando que não conhece, outros que conhecem um pouquinho, né? Então a gente vai aqui conhecer mais sobre a nossa ferramenta. Vou compartilhar aqui com vocês uma tela, tá? A tela vai se reorganizar aí para você. E aqui agora a gente está vendo os nossos slides, tá bem? Então, para dar início, a gente vai pensar em algumas coisas antes de começar a refletir em si nas ferramentas. Então, trouxe um roteiro para você ficar bem tranquilo sobre o que a gente vai ver aqui. Vou fazer uma apresentação sobre o Google Classroom para vocês, tá? Vou falar um pouco sobre como acessar a plataforma, quais são as telas que a gente pode ali se deparar, como que a gente vai localizar as atividades, as postagens dos professores, como que a gente acessa as aulas também, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, discutir talvez um pouco sobre as modalidades de atividades que a gente pode aí ter pelo caminho, e também, mais ao final, a gente vai dar uma visualizada no Google Classroom para dispositivos móveis, tá bem? Então, para começar, eu trago a seguinte imagem aqui, né? Por acaso isso se parece com algumas de nossas salas de aulas hoje, né? A figurinha diz ali, né? Eu sei que vocês estão animados aí, quanto eu, com a tarefa de hoje, certo, turma? Né? Todo mundo animado? Né? Todo mundo dormindo. Quem aí já dormiu na sala de aula, né? Comente no chat. Quem tem coragem de comentar no chat, né? Se você já dormiu na sala de aula, pode comentar, não tem problema não, tá? Em algum momento, com certeza, você já dormiu ali, deu uma cochilada na sala de aula, às vezes o professor estava falando bastante, ou escreveu muito no quadro, e aí você se distraiu, aquele colega seu te puxou pelo pé e você se perdeu na aula, né? E depois dormiu, né? Quem nunca dormiu aí um pouquinho na sala de aula? E será que no ensino online, será que é assim? Será que todo mundo fica acordado ou será que todo mundo dorme, né, no ambiente online? Né? Como que acontece? Então, aqui a gente começa a perceber que o nosso cenário muda. Nossa sala de aula, que antes era física, né, pelo menos temporariamente, passa a ser agora uma sala de aula virtual. A gente tem um ambiente online na qual a gente pode agora explorar esse ambiente online de outras formas, né?
talvez dormir, né? Mas aproveitar muito também dos nossos conteúdos, aproveitar muito para aprender, tá bom? Tô vendo o pessoal comentar aqui, né? O pessoal tá admitindo que dorme, viu? Né? A Simone falou, eu quem nunca, né? O melhor sono é o da sala de aula, né? Soninho leve, comentou ali a Lidiane. A Gabriela é elétrica, 100% ligada, né? Vou avançar um pouquinho mais aqui, passando para a nossa próxima tela. Então, a gente está num ambiente, aliás, numa zona temporal que a gente está assim, né? A gente vinha lá do século XX, com o ensino tradicional, e aí, a partir da década dos anos 2000, começou a aumentar muito o uso de tecnologias para o ensino, seja no ensino presencial mesmo, seja de forma remota, tá? De várias maneiras, o uso da tecnologia começou a se intensificar. A gente utiliza frequentemente, né? A internet, recursos digitais, né? É até difícil falar como seria hoje sem internet, não é mesmo? Seria uma situação bem diferente. E aí veio a Covid-19, né? A tal da pandemia que mudou um pouco o cenário. Então a gente saiu, pelo menos temporariamente, daquele ambiente de aula presencial para o ensino online ou o ensino remoto. Falando de uma forma bem geral, não só em termos de universidades, pegando também um pouco as escolas, tá? Escolas particulares, escolas públicas também, a gente vê aí algumas escolas agora, com a pandemia, começando a baixar um pouquinho, adotando outras formas de trabalhar o ensino, né? Trabalhando ali um pouco do blended learning, uma mistura ali do ensino presencial com ensino online, né? Que o pessoal chama bastante do híbrido. Então, existe aí uma dinâmica que os professores e também os coordenadores estão pensando a todo momento para se adaptar, para se ajustar nesse ambiente que nós estamos, né? Talvez no momento ser tudo online, talvez no outro momento ali ter um rodízio, né? Mas isso vai de cada instituição e da maneira como todos estão encarando também a pandemia. Seja como for, a gente está num caminho sem volta de usar mais tecnologias. Mesmo que volte no ensino presencial, a tendência é que a gente continue usando cada vez mais as tecnologias. E as tecnologias, elas trazem benefícios muito valiosos para nós. Muda, inclusive, os nossos hábitos, e isso é interessante da gente considerar. Então, quando a gente entra no ambiente online propriamente dito, a gente tem lá uma central, a gente vai descobrir que o Classroom ele funciona como uma espécie de uma central, e essa central é como se fosse uma casa, né? Talvez na sua casa tenha aí um corredor, né? Você sabe que um corredor, ele dá acesso à sala, à cozinha, aos quartos. Então, o Classroom vai funcionar como se fosse um corredor, na qual você tem acesso a vários recursos, acessos a tecnologias, atividades também, e acessos, principalmente, a conversar, a comunicar, acesso ao professor, acesso também ao seu colega. Isso é importante da gente não perder de vista. Então, você tem ali uma comunicação dentro desse ambiente que pode ser simultânea, quando estiver ali dentro de sala de aula, uma comunicação síncrona durante as aulas, e pode haver também comunicações assíncronas, quando você estiver fora de sala de aula, talvez trocando e-mails com os colegas ou com o professor, ou deixando comentários, por exemplo. Então, existem várias maneiras de trabalhar a comunicação assíncrona, seja com o professor, seja com os outros colegas ali da própria sala. E no mesmo ambiente, nós temos também a possibilidade de encontrar recursos, livros, tutoriais, PDFs, planilhas, né? A gente está na área contábil, a gente trabalha muito com planilhas, por exemplo, com cálculos contábeis, tá? Então, você acessa essas informações também no mesmo ambiente. Então, a gente tem um hub, portanto, uma central ali, na qual a gente pode acessar não só conteúdos, mas também as pessoas, o que é muito importante. Você pode acessar e deve acessar, sim, o seu professor para consultar ele, para tirar dúvidas, seja nos momentos síncronos, seja em momentos assíncronos, tá? Avançando um pouquinho mais, então, o que é o Google Classroom? Então, o nosso objetivo aqui é descobrir os recursos e também os aspectos operacionais da plataforma Google Classroom para estudantes. O Google Classroom ele é um ambiente virtual, centralizador, um hub, como eu falei, interativo, que oferece funções para comunicação, para a realização de atividades, acesso às aulas,
sendo o local onde normalmente o professor organiza ali o que vai ser a disciplina, né? E você, na condição de aluno, acessa aqueles conteúdos, acessando, inclusive, a forma como o professor organizou ali as tarefas e as atividades. E é por ali que o professor também direciona ali todos os trabalhos. Então, existem muitas possibilidades que a plataforma proporciona. Proporciona as possibilidades de produzir, de produção individual, então haverá atividades que serão individuais, cada um tem a sua responsabilidade sobre as atividades, tem a possibilidade também de você ter ali atividades colaborativas, então atividades em equipes podem surgir, mesmo no ambiente online, tá? Trabalhos acadêmicos de forma diversas, tá? Você pode compartilhar também conteúdos, às vezes existe uma atividade na qual você precisa compartilhar algo com um professor, por exemplo, talvez um cálculo, apresentando um cálculo para ele. Você pode também organizar seus estudos, o que é bem interessante, receber feedbacks, avisos, o que é um ponto bem legal também. Às vezes o professor precisa dar um aviso para você, talvez um pouco urgente, talvez não, mas ele deixa lá uma postagem com um aviso. Ele pode colocar isso no mural ou colocar como uma postagem mesmo. Permite você participar de debates, comentar, dialogar também, discutir. Então, não perca de vista também, apesar da gente estar aqui no ambiente online, não perca a discussão sobre um assunto, tá? Então, valorize bastante isso também. Visualizar mídias, acessar as aulas virtuais, né, que é um ponto importante, você vai acessar lá pelo Classroom. E também, outro ponto a se destacar é que, por ser uma ferramenta da própria Google, ela tem uma integração com outras ferramentas Google, como, por exemplo, o Google Drive, o Gmail, a agenda, o que vai ser muito importante. A gente vai até falar aqui um pouco também sobre a agenda, na qual você pode visualizar pela agenda compromissos e aulas. A gente está aqui no momento em que você está tendo acesso à sua conta @well, né? Então, a gente está numa fase em que alguns já têm, outros não têm, a conta de e-mail @well, e a conta de e-mail @well, por ser uma conta corporativa educacional, permite que você tenha ali alguns recursos, e isso vai ser, interessante quando você está ali, por exemplo, organizando sua agenda, quando você está se organizando dentro do próprio ambiente virtual. Então, antes de entrar no ambiente online, não se esqueça, você está no ambiente físico, ainda que esse ambiente físico seja a sua casa. Então, busque se organizar. É interessante você ter hábitos de organização. Se organize em casa, se organize também no mundo virtual, tá? Busque se organizar. Lembre-se que quando você estiver numa aula, por exemplo, e você ligar a webcam, como você está me vendo aqui, as pessoas que vão te ver não vão olhar apenas você, vão olhar também tudo que está atrás. Quando a gente liga uma webcam, a gente abre uma janela da nossa casa para a sua casa. Então, a gente troca ali olhares, né? Troca a nossa visualização, né? Entre professor e alunos e entre alunos. Então, se organize, né? Organize seu espaço, se possível, separe um local bem bacana, na qual você se sinta confortável, você consiga também ligar a sua webcam. Tome cuidado também com questões de barulho, às vezes tem muito barulho perto, né? Tem familiares em casa, a gente compreende tudo isso, isso é normal, tá? Mas só o fato de você buscar se organizar, isso vai ser muito contributivo para você, e isso vai contribuir muito no seu processo de aprender e também de trabalhar dentro do ambiente online, tá bem? Pessoal, eu estou comentando aqui, mas a qualquer momento vocês podem ficar à vontade sempre, tá? Para me interromper, perguntar, comentar no nosso chat, tá bom? Avançando um pouquinho mais, então aqui a gente tem uma visualização daquela integração que eu comentei, na qual a gente tem no centro o ambiente virtual de aprendizagem, no nosso caso aqui é o Classroom, e através do Classroom você tem ali acesso a várias funções ou vários recursos, né? E considerando ali as integrações com outros aplicativos. Aqui agora, por exemplo, a gente está numa plataforma, num aplicativo chamado Google Meet, tá? O Google Meet, ele tem integrações com o Classroom. Então, normalmente, o professor, ele vai apresentar a você o link da aula lá no Classroom e você vai conseguir acessar a aula por lá, tá? Acessando a aula através do Classroom, você entra no Google Meet. Você acessa também a agenda, existem recursos da agenda, existem recursos relacionados à produção textual, planilhas, slides,
que o professor eventualmente pode trabalhar também, para que você às vezes trabalhe numa planilha. Onde que você vai acessar isso? Tudo via Classroom. Você acessa o Classroom e por lá você consegue ter o acesso específico que o professor disponibilizou para você daquela planilha na qual você precisa trabalhar. Também um Google Formulário, na qual você pode acessar ali talvez alguns quiz, talvez algumas provas, né, através do Google Formulário, algumas atividades interativas também, que não estão aqui, que a gente não está visualizando, tá? Existem diversos recursos de gamificação que os professores podem acabar utilizando, mas eles vão disponibilizar para você também via Classroom, sempre usando o Classroom como uma central, né? Colocando tudo lá para você acessar, tá bem? Entre outros recursos que se tem à disposição. Avançando mais um pouco, por acaso isso se parece com você nos dias de hoje? Né? Então, a gente começou com aquela história, né? Será que você dorme em sala de aula? Né? Em 1999 era muito frequente, né? Os alunos dormirem em sala de aula. Em 2014 não mudou muito, né? Se a gente pensar nesse sentido. Em 2021, e agora? O ambiente online, será que você fica mais acordado ou será que você dorme mais? Né? Então, dormir é importante. Então, tudo é uma questão de hábito e organização. Então, busque dormir, sim, dormir de uma maneira confortável, num bom horário, tá? Busque dormir, busque se cuidar, com certeza, mas também busque se organizar, busque chegar ali no momento certo da aula, busque, se for possível, entrar minutos antes de uma aula começar, busque, talvez, explorar o ambiente online, ou, ler bastante, refazer atividades daquilo que o professor dispuser para você, tenha uma organização, isso vai te ajudar muito. Quando a gente fala em atividades online, algo que contribui muito é você criar rotinas de estudo, criar hábitos, ser organizado com seus horários. Então, reserve sempre ali, naquele horário eu tenho a minha aula, naquele horário eu tenho que fazer a minha atividade. Isso vai fazer com que você tenha dias saudáveis, mesmo diante aí desse período que vivemos, né, da pandemia. Então, crie hábitos que, de fato, contribuam ali, não só para a sua saúde, mas também ali para os seus estudos, para que você estude de forma tranquila, tá? Então, agora, a gente vai entrar em aspectos mais operacionais, tá? Como acessar o Google Classroom. Então, para acessar o Google Classroom, você primeiro precisa logar, tá? Então, você pode, por exemplo, acessar classroom.google.com, e existem várias formas, tá, de você acessar essa página da Google. Você pode logar, tá, através daquele painelzinho da própria Google. Sabe quando você entra na página inicial do Google, tem lá aqueles pontinhos, né, que a gente está vendo ali em cima, né, no canto direito ali, né, nós temos aqui alguns pontinhos, aqui para cima. Acessando ali, você consegue localizar o Google Classroom, tá? Seja qual for o aplicativo que você for usar, que seja da Google, ele vai pedir para você logar, tá? Então, uma vez que você esteja logado, você consegue alternar facilmente entre os aplicativos, tá? Aqui, quando você for logar, utilize a conta da sua instituição, tá? No caso, a UEL. Utilize a conta da UEL, a conta @UEL, preferencialmente para acessar os recursos. Uma vez que você acessa pela conta @UEL, você tem ali os recursos plenos da Google, tá? Mais recursos, inclusive, do que você teria se utilizasse somente uma conta normal do Gmail, tá? Então, se você não tem uma conta ainda, e-mail, então busque ter essa conta o quanto antes para que você consiga acessar ali todos os recursos na funcionalidade plena, digamos assim, tá? Então, um outro ponto também a se observar é que, às vezes, você tem várias contas, pode ser que você tenha várias contas, vários e-mails, tá? Busque ficar atento se você realmente está logado na conta @UEL, tá? Às vezes você está logado no navegador Chrome, numa conta, e às vezes no aplicativo em outra conta, né? Pode acontecer esse tipo de coisa. E aí, eventualmente, dá algum tipo de conflito, tá? Então, sempre busque checar, realmente estou logado na conta @UEL? Se estiver, beleza, e aí você pode acessar tranquilamente a aula, tá? Então, acessa, faz o login. Feito o login, na página do Google Classroom, você é levado para uma tela na qual nós temos um dashboard, tá? Aqui nós temos a representação da turma 1, só para ter um exemplo aqui, turma 1. Para vocês, possivelmente, vocês terão várias telas como essa, cada quadrado
desse representando uma disciplina, tá? Professora Dayana? Érico, posso só fazer um comentário que você Pode, falou da claro. importância do login, do e-mail well, para eles colocarem também uma foto bacana, para eliminar um pouco essa questão de nós só visualizarmos as letras iniciais do nome. Então, isso nos ajuda também a serem acolhidos por vocês. Isso eu acho que é bem bacana aí de estar trabalhando aí com vocês. Ó, então, guarde essa dica. Coloque uma foto bonita, uma foto legal, uma foto que dê para você se mostrar para as outras pessoas, para a gente conseguir te identificar, né? Às vezes, pela letra, é difícil de lembrar da pessoa, fica mais complicado. Então, se você usar uma foto, é algo positivo, tá? Se você ligar a webcam, é algo positivo também, porque a gente tem, isso é natural nosso, né? A necessidade de ver uns aos outros, né? Então, se você, se possível, crie hábitos também de manter a webcam ligada, né? Tenta criar esse hábito durante as aulas. Mas boa E, dica, tá? Eric, só Oi? complementando, isso ajuda principalmente quando nós temos na turma pessoas que o primeiro nome temos mais uma pessoa com o primeiro nome igual, então isso nos ajuda também a realizar essa identificação. Sim, às vezes tem uma turma com 10 Mateus, né? Já aconteceu, algo parecido, né? Então, às vezes, confunde um pouquinho quando tem vários colegas com o mesmo nome, né? Então, se você colocar uma foto bacana, pelo menos, isso ajuda bastante a gente ter uma identificação de que você, pelo menos, está ali, né? Está acompanhando a aula, tá? Voltando aqui para a nossa tela, então, nós temos aqui o nosso dashboard, tá? Nesse nosso dashboard, a gente visualiza ali o que seriam as disciplinas, tá? Então, cada professor vai ali criar as salas e convidar vocês. Já já vou falar para vocês como que vocês acessam ali a essas salas, tá? Mas cada professor cria ali a sua sala, cada sala representa uma disciplina e você pode participar das disciplinas e dentro de cada sala você vai encontrar conteúdos referentes somente àquela disciplina daquele professor, tá bem? Então, aqui nessa tela, é importante que a gente se localize. Então, a gente tem ali do lado esquerdo um menu de gestão, alguns chamam ali esse menu de menu hambúrguer, né? Porque ele tem 3 risquinhos. Do lado direito tem um botão de mais, na qual você consegue acessar uma turma, por exemplo, acessar uma disciplina, ou ter acesso à sala, por assim dizer. Isso é uma possibilidade de acesso à sala, existem outros caminhos, vou falar já já. E na tela principal é a área de gestão de turmas ou de disciplinas, como você queira aí considerar, tá bom? E aí nessa tela principal você consegue acessar as suas disciplinas nesse próprio dashboard. E é interessante que nessa tela aqui, depois eu vou mostrar um outro print, tá? Você consegue, nessa tela, visualizar as tarefas que estão pendentes. Então, às vezes tem uma atividade que está acabando o prazo, digamos assim, né? Então, essa atividade ela vai aparecer aqui, ó, nessa parte do dashboard, tá? Ali daquela disciplina ou daquela turma. Então, tem aquela atividade que está expirando, vai aparecer ali um aviso para você ficar atento, tá? Avançando um pouquinho mais, então, como acessar a sala virtual? Aquela que o professor cria da disciplina. Então, existem essencialmente aqui duas formas bastante utilizadas, tá? Ou o professor dá um código para você entrar na sala, entrar naquela disciplina, então você acessa pelo código, ou você recebe um convite via e-mail. São as vias que os professores têm utilizado com mais frequência, tá bom? Então, você pode, pelo caminho 1, né? Se o professor der um código para você, você pode clicar naquele botãozinho de mais, que tem ali do canto direito, e clicar em participar da turma. Ao fazer isso, você é levado para uma tela na qual você pode inserir o código que o professor te disponibilizar. Você digita ali esse código e clica no botão participar, tá bem? Então, bem simples. Clique em participar, digita o código, aliás, clica no maisinho, né, em participar da turma, digita o código e aí você clica no botão participar e automaticamente você entra na sala. Um outro caminho que é bastante confortável para muitos é quando o professor te convida, o professor ele vai fazer o convite para você considerando ali o seu e-mail, tá? Então ele manda um e-mail para você convidando e você recebe um e-mail para participar daquela turma. Então você clica no botão participar ou no join e você recebe uma mensagem ali se deseja ou não entrar naquela sala, entrar naquela disciplina.
basta clicar em participar e automaticamente você já está inserido junto ali ao professor naquela mesma sala ou naquela mesma disciplina. Então, não tem muito segredo em relação a essa parte de participar, tá bom? Por isso, a gente estava falando de hábitos, crie um novo hábito. Fique de olho sempre no e-mail, tá? Sempre vai surgir alguma coisa no e-mail. Inclusive, quando o professor posta atividades, você é notificado que o professor postou uma atividade ou que o professor devolveu para você um feedback, por exemplo. Então, o e-mail é algo que é muito importante a gente zelar, de estar sempre atento a ele. Sempre vai chegar ali alguma novidade dentro do e-mail, tá? Então, nesse caso aqui, a novidade é o convite para participar da sala. Então, quais são as telas principais do Google Classroom que você pode aí se deparar, que você vai se encontrar? Então, nós temos aqui, quando você entra numa sala ou numa disciplina, você é levado inicialmente para uma tela que a gente chama de mural. Nós temos ali, você pode observar ali em cima, né? Nós temos ali o mural, ali do lado de cima. Aqui ao lado nós temos atividades. Atividades. E nós temos também pessoas. Mural, atividades e pessoas. São as 3 guias ali principais, tá? A guia que, com certeza, você vai navegar muito por ela é a guia atividades. Tanto é que a gente vai falar bastante sobre ela, tá? Nessa tela principal, você consegue observar informações iniciais sobre a disciplina que você está inserido. Você consegue ver o mural, né? Então, aqui do lado de baixo, tem ali áreas relacionadas à postagem, tá? Então, o professor pode postar, às vezes, algum comentário. Você também pode postar ali, talvez, alguma dúvida, né, rápida ali para o professor. Você vê também as últimas atividades que foram postadas, atividades que estão para vencer, você consegue visualizar também ali nessa parte de baixo da tela. O menu hambúrguer, né, o menu de gestão, ele sempre vai ficar visível para você no canto esquerdo, seja qual tela você estiver, tá? Então, se você precisar acessar ele, você vai conseguir acessar. Já a gente vai ver sobre ele. Então, nós temos aqui mural, atividades e pessoas. 3 guias principais. Mural é a área para visualizar as postagens, avisos, atividades, vídeos e links, tá? Mas ele traz tudo por ordem cronológica. Então, você vai ver conforme a ordem das postagens ali, conforme as datas dentro do mural, tá? E no mural é uma área livre para você comentar, tirar dúvidas também, tá? Tudo é visto ali em ordem cronológica. As atividades é um painel para você acompanhar todas as atividades que o professor vai disponibilizar para você. Acesso às aulas, por exemplo, a provas, talvez, planilhas para você trabalhar, PDFs para você fazer leitura, tá? E aí vem um ponto que talvez pode ser positivo para muitos, né? No caso aqui, a gente está dispensando o Xerox, né? Se você tinha aquele hábito de tirar o Xerox, né? Com o uso dos recursos online, a gente tem a tendência a reduzir o uso de Xerox, por exemplo. Tá? Então, tudo vai estar online para você ali acessar. É claro, nada impede de você, por exemplo, imprimir um arquivo para você fazer uma leitura mais tranquila, digamos assim, tá? Mas estamos aqui no ambiente online. Então, área de atividade serve para você verificar as tarefas, verificar os materiais, verificar também ali feedbacks, tá? Já na área de pessoas, é o local onde você identifica quem é o professor daquela disciplina ou daquela sala, e você identifica também quem são os colegas, tendo atalhos rápidos ali para você mandar e-mail e fazer algumas comunicações, seja com os colegas, seja com o professor, tá bom? Deixa eu ver o nosso chat. Thaís falou que está falando o áudio para mim como se fosse interferência. Mais alguém? Para mim está ok. O som tá legal, pessoal, para a maioria de vocês? Tenta checar aí, Thaís. Às vezes é uma oscilação na internet, né? Às vezes acontece esse tipo de coisa, tá bom? Se ficar muito ruim, faz o seguinte teste. Sai da sala e entra de novo, tá? Isso é um teste legal. Às vezes dá uma travadinha, ele fica travando, mas você sai voltando, às vezes ele estabiliza a conexão, tá bom? Thaís falou que normalizou. É a conexão. Obrigado. Obrigado, tá? Se tiver ruim, vocês avisam, tá bom, pessoal? Se tiver alguma oscilação, um áudio ruim, travar a tela, tá? Pode avisar. Avançando aqui um pouco mais, então nós temos aqui a área do menu de gestão. Lembra aquele menu hambúrguer que eu falei para vocês? Que fica ali sempre no canto esquerdo? Quando você acessa ele, você tem, na verdade, uma lista de atalhos. Você vê ali a lista de todas as turmas,
e disciplinas. Então, você consegue voltar para aquele dashboard, tá? Rapidamente. Você consegue acessar a agenda. E aqui, detalhe, essa agenda aqui é a agenda do Google Classroom, tá? Existem dois tipos de agenda. Existe a agenda do Google Classroom e existe o Google Agenda. A gente vai falar sobre eles, tá? Você consegue checar atividades que estão pendentes rapidamente, porque eventualmente você vai estar inserido em várias disciplinas ao mesmo tempo, né? E talvez, como eu falei, é importante você se organizar. Talvez você tenha ali várias atividades acontecendo ao mesmo tempo em função de você estar em várias disciplinas, tá? Então, você pode checar as pendências dessas atividades rapidamente ali naquele menuzinho ao lado, na qual você acessa ali a lista de atividades pendentes e concluídas. E você também tem atalhos para trocar de sala ou trocar ali de uma disciplina para outra, né, para ver o conteúdo de outra disciplina, também rapidamente, e acessar também ali algumas configurações, tá bem? Então, ali nesse menu de gestão, clicando em turmas, né, a gente é levado de volta ali para a tela principal, a tela do dashboard, tá? E o menu de gestão ele pode ser acessado ali a qualquer instante. Aqui de volta, na tela principal do dashboard, você tem acesso às disciplinas, você consegue visualizar, e aqui nesse print dá para ver melhor, né? As atividades pendentes ou que estão para expirar. Então, o Google vai sempre te avisar, ó, tem algo que está terminando ali o prazo está expirando, está acabando, né? Então, ele vai dar um aviso, ó, a data de entrega dessa atividade é hoje, você precisa se atentar, tá? Você tem também ali dois botões do lado de baixo, na qual você consegue visualizar todas as tarefas e atividades e acessar também a pasta da sala do Google Drive, tá? E aqui uma ressalva, todos os arquivos que são inseridos no Google Classroom, por assim dizer, anexados ali em postagens ou planilhas que estejam por ali, na verdade, eles estão armazenados no Google Drive, tá? E é possível acessar os arquivos por lá. E a dica nem mexa na pasta, tá? Então, se ele criar um arquivo lá numa pasta automática lá no Google Drive, evite mexer para evitar problemas, tá? Evite deletar e evite mover também os arquivos que estiverem ali, mas aqui você pode ter um acesso rápido também ao seu Google Drive para você criar pastas suas e se organizar dentro dele, o que é bem interessante, tá? Voltando aqui, novamente, para a tela do mural, aqui agora vendo com um pouquinho mais de destaque, você tem ali, na parte inferior, a lista e acesso às próximas atividades. Então, ele notifica ali também quais serão as próximas atividades, ali no canto inferior esquerdo. Mais ao lado, no centro, a gente tem ali o campo para digitar, perguntar, conversar, trocar ideias, tá, com o professor. O professor pode também comentar, colocar avisos por ali também, se for o caso, tá? E os avisos, eles ficam listados no mural. Lembre-se que o mural sempre apresenta tudo o que está acontecendo no Classroom por ordem cronológica, tá? Então, você consegue identificar ali, por exemplo, a ordem em que o professor postou as atividades. Às vezes tem lá 3 atividades, você está meio perdido qual você deve fazer primeiro, né? Então, você consegue consultar ali pelo mural a atividade mais antiga e verificar as atividades mais recentes também, tá? Então, você pode ficar à vontade para digitar. Indo ali ao lado, lá em cima, lá do lado direito, nós temos ali mural, atividades, pessoas. Indo para pessoas, nós podemos encontrar uma tela bastante bem tranquila em termos de informações. Então, nós encontramos ali quem é o professor da disciplina. Pode haver mais de um professor, eventualmente, tá? Às vezes um professor colaborador que está junto na sala. E também você consegue visualizar ali a lista dos colegas. Quem são os colegas da minha sala, né? Então, você consegue acessar, visualizar a lista dos nomes de todos que estão ali naquela sala e também você tem um atalho rápido ali para enviar e-mail. Às vezes você precisa identificar qual e-mail daquela pessoa, daquele seu colega, você tem um botãozinho ali para já enviar e-mail para aquela pessoa rapidamente, tá bem? Então, é uma tela bem tranquila, bem sossegada. Avançando um pouquinho mais, agora indo para o menu ali, atividades. Então, nós temos mural, atividades, pessoas. No menu do meio, nós temos atividades. Talvez aqui seja a tela ou o painel que você mais frequentemente vai visitar, tá? É aqui que você vai encontrar todas as informações que você precisa em relação àquela disciplina. Todas as postagens, links, avisos, materiais, tudo vai estar por ali, tá? Então, aqui nessa tela, você vai encontrar do lado esquerdo a listagem de tópicos ou temas.
A listagem de tópicos, ela é definida pelo próprio professor, tá? O professor que vai organizar. Então, neste exemplo aqui, nós temos o tópico atividades, só para mencionar um exemplo. Então, o professor que cria esses tópicos é o professor que organiza, tá? Todos os conteúdos ali para vocês. E você tem um menu ali do lado esquerdo. E você tem também, na tela principal, a possibilidade de rolar a página, por assim dizer, e verificar quais atividades estão disponíveis e também os acessos às aulas. Atenção, né? Quando se tratar de atividade, você sempre vai ter um aviso ali ao lado sobre a data de entrega. Qual é a data de entrega daquela atividade? Então, vai estar expresso ali, ó, data de entrega é hoje, né? Data de entrega é daqui 3 dias, né? Ou é na data X. Sempre vai ter um informe ali para você, tá bem? E aí a gente pode perguntar, nessa tela de atividades, quais os itens ou os conteúdos que você pode aí se deparar ou encontrar. Então, nós temos aqui o tópico e o tema, que são os blocos na qual o professor vai organizar os conteúdos para você, que no slide anterior refere-se àquela atividade, tá? Daqui a pouco a gente vai ver mais sobre esses tópicos. E aqui, nessa tela de atividades, você vai encontrar, falando aqui um pouquinho técnico, tá? A gente vai encontrar aqui atividades que são consideradas atividades simples, tá? Atividades com teste, que são quizzes, basicamente, perguntas e materiais. Isso aqui, na verdade, são formas na qual o professor pode apresentar a você algum tipo de conteúdo ou atividade, tá bem? E as atividades podem conter ou não conter rúbricas, ou rubrica, né? Como também é chamado. Então, aqui a gente vai conhecer cada um deles. Então, visualizando os tópicos. Então, os tópicos, aqui temos um outro exemplo de visualização de tópicos, representa os grandes títulos ali que o professor vai atribuir para organizar todos os conteúdos. Então, neste exemplo, nós temos aulas síncronas, atividades, materiais da disciplina. Cada professor tem sua maneira ali de organizar os conteúdos, tá? Então, você vai observar que não existe um padrão de uma disciplina para outra, né? Cada professor vai ter ali sua forma de apresentar para você o acesso às aulas e também os conteúdos. O tópico, ele corresponde ao modo em que o professor organiza esse conjunto de atividades e conteúdos para apresentar isso a você, e ele muitas vezes representa, ou pode representar, em alguns casos, a sequência didática que o professor estará trabalhando com você, tá bom? Você pode acessar isso no computador, no celular também, tá? Mas ao final a gente vai ver um pouquinho no celular, e a visualização é a mesma, você consegue acessar os tópicos e abrir ali as atividades, tá bem? E aí, nós temos um ponto importante, que são os materiais. Então, o professor, no decorrer do bimestre ou do semestre, ele vai poder postar para você materiais diversos, talvez uma apostila, talvez um PDF, talvez uma planilha para você ali acessar, talvez os slides também daquela aula, né? Então, ele vai disponibilizar para você aquele conteúdo e ele vai disponibilizar isso num recurso chamado materiais, tá? Esse recurso chamado materiais, ele é apenas uma forma de você acessar esses conteúdos. Ele não representa em si uma atividade, tá? É somente uma forma de você acessar um arquivo, tá? Então, o professor ele vai poder, por exemplo, disponibilizar os slides da aula. Então, para isso, ele cria um tópico de materiais e aí ele apresenta esse tópico num dos itens ali que estão listados nessa tela de atividades. E você pode... seja qual for o material, ou o item, ou a atividade listada aqui, quando você clica nesse item, você consegue expandir mais a tela. Então, ele abre a tela. Se você quer ver a tela cheia, por assim dizer, ou a tela completa, você pode clicar ali embaixo em ver material, o botão ver material, que daí ele expande um pouco mais a tela, e aí você consegue ver aquele material. Aqui, detalhe, aqui você consegue ver o horário em que o professor postou aquele conteúdo. Então, você consegue identificar a partir de que momento aquele conteúdo ficou disponível para você, tá? E você consegue ter essas informações. Neste exemplo aqui, eu estou demonstrando os slides da disciplina de Ética Geral e Profissional, tá? Que trata ali dos assuntos relacionados à ética contábil, na qual os alunos podem acessar os slides da disciplina. Então, tem essa disciplina, no caso, ela é organizada em módulos, então você tem ali os slides pertinentes a cada tipo de módulo, tá? Então, aqui é só um exemplo para a gente visualizar que você pode ter os conteúdos. Aqui é interessante porque quando você clica num PDF, por exemplo, ele automaticamente abre para você na tela, tá? Então,
você não é levado para uma outra tela, por exemplo. Ele abre na tela que você está ali, aquele conteúdo, o que é bem bacana, porque você consegue acessar e visualizar aquele slide bem rapidamente, sabe? Isso é bem interessante, tá? E os slides, assim como outros materiais, te dão também opções de você baixar ou fazer uma impressão, caso você queira ali imprimir. Então, aqui a gente consegue ver que, depois de clicado, você é levado na mesma tela, tá? Para visualizar ali aquele slide. Então, você está folheando, por assim dizer, aqueles slides. O professor pode disponibilizar outros conteúdos também, não só slides, tá? Lembre-se, planilha, documentos, qualquer tipo de arquivo, links também, que são importantes, o professor pode disponibilizar para você acessar, tá? Aqui nós temos um exemplo bastante comum, tá? Na qual o professor usa o recurso materiais para disponibilizar para você o acesso à aula daquele dia, por exemplo, tá? Então, neste exemplo aqui, nós temos a aula do dia 5 de maio, só como exemplo, e aqui o professor ele disponibiliza um link, né? Então, você acessa aquele material, por assim dizer, e naquele material tem acesso ao link da aula. Repare que esse link aqui é o link do Google Meet, então você, dentro do Google Classroom, identifica que tem o acesso ao Google Meet e o professor comunica, ó, a aula vai ser no dia 5, tal horário, tá? Então, a programação da aula vai ser essa, ele pode fazer essas comunicações para você, tá bom? Então, é importante ficar atento ali às informações sempre que surgem ali no Classroom. E, quando você clica nesse link, você é levado para uma nova guia na qual você vai acessar, no caso, o Google Meet. Você pode, eventualmente, deixar comentários, ou o professor deixar comentários para você também, se for um caso. Às vezes ele precisa dar um aviso muito rápido antes da aula, então ele coloca um comentário ali nessa própria postagem da aula do dia, por exemplo, tá? Destaque-se que qualquer tipo de material são apenas informações. Você não precisa fazer nada, tá, em relação aos materiais. Apenas acessar esses materiais ou acessar os links, tá? Neste caso aqui, é apenas um acesso da aula para você, tá bom? Avançando um pouco mais, agora nós temos atividades simples, sem rúbricas. Professora Dayana? Eric, só um complemento aí, uma Sim, claro. informação para os alunos que é importante, que nessa questão das atividades, o padrão do Classroom é por ordem cronológica, do mais antigo para o mais recente. Só que a postagem dos materiais, as atividades, porém, cada professor tem autonomia de fazer essa composição dentro do Classroom conforme os seus módulos. Então, muitas vezes você vai ter um material postado recentemente, lá no primeiro módulo da disciplina, ou no item, igual o professor Eric colocou, slide. Então, pode ser que, em vez de ele estar contemplando numa única atividade 5 ou 6 slides, pode se ter lá slide da aula 1, slide da aula 2, aula 3 separados. Outra questão, se o professor ele atualizar um determinado material, então pode ser que ele fez uma postagem lá no dia 4/8 e ele atualizou o material, o último material é o que vocês vão estar visualizando e a data vai aparecer para vocês atualizado em data tal. Então tomem cuidado com isso, porque no semestre anterior nós tivemos algumas interfaces nesse sentido, que alguns professores mantinham o padrão do Classroom, do mais antigo para o mais recente, e outros professores já inverteram esse padrão ou já criaram módulos diferentes. Obrigada, Eri. Obrigado. Excelente apontamento. Então, fique sempre atento ali nas informações que o Classroom te apresenta. Às vezes o professor fez uma postagem para você, inseriu um slide, por exemplo, e depois passou ali 3 dias, só citando um exemplo, tá? Passou 3 dias, ele editou aquela postagem para inserir um novo conteúdo, um novo anexo, ou então ele optou por fazer postagens em separado com materiais diversos, né? Então, é importante ficar atento sobre as movimentações que estão acontecendo ali no Google Classroom e o Google ele sempre informa, tá? Então, você sempre vai ter ali o informativo relacionado à atualização daquela postagem, tá bom? Bem, aqui agora a gente vai ver sobre atividades. Então, quais são as atividades que você ou melhor dizendo, a forma como você vai acessar ali as atividades dentro do ambiente, tá? Deixa eu passar aqui a nossa tela. Então, nós temos aqui a atividade, tá? Sendo visualizada previamente na tela atividades, tá? Lembra, a gente está na guia atividades. Aqui o professor, ele colocou o tópico atividades. Cada professor vai ter uma forma diferente de nomear esses tópicos, tá? Então, fique atento a isso. E aqui nós temos atividades.
Detalhe, sempre que tiver uma atividade, nós teremos aqui um ícone de uma prancheta, tá? Indicando que existe ali uma atividade. No caso de material, nós temos um ícone de um livrinho ali, que você pode identificar pelo ícone, e isso ajuda também a localizar mais rápido a atividade. Quando você clica em cima de uma atividade, você tem a prévia dela, então você consegue ter uma pré-visualização sobre ela. Ainda não está vendo completa, embora tenha a barra de rolagem ali, mas você está vendo uma prévia. Ao lado, você tem a data de entrega, a informação da data de entrega, e também do status daquela atividade, se ela está atribuída ou pendente, tá? Ou se você finalizou aquela atividade, por exemplo. Ali sempre você vai ter os status. Tem atividade que pode estar atribuída, tem atividade que pode estar concluída. Então, esses informes vai estar sempre por ali, tá? Descendo um pouquinho mais, né, na barra de rolagem, nesse exemplo aqui que eu estou mostrando, você vê ali ao centro as instruções da atividade que o professor apresenta para você, e nessa atividade existem várias formas, tá, do professor expor atividades para vocês, tá? Eventualmente, nesse exemplo aqui, o professor pode disponibilizar um vídeo para você assistir, por exemplo, e disponibilizar um documento para você trabalhar nesse documento, tá? Um documento da atividade, que pode ser uma planilha, pode ser um documento para você digitar ali algum texto, tá? Então, todos os conteúdos, por assim dizer, relacionados a atividades estarão ali em anexo, tá? Se você clica em ver mais ali, ou melhor dizendo, em ver atividade, você consegue expandir melhor essa tela para visualizar a atividade como um todo. E aí você chega nessa grande tela aqui. Então, ele expandiu a nossa tela, tá? E você consegue visualizar ali, quando você expande a tela, quantos pontos aquela atividade vale, tá? Então, você tem a informação ali no canto superior esquerdo, tá? Você consegue visualizar a data de entrega com o horário, fique atento ao horário, tá? Às vezes um professor, ele estipula para você fazer a entrega daquela atividade até o horário final da aula seguinte, por exemplo, tá? Então, a hora pode até variar, tá? Fique atento no horário ali também. Do lado de baixo, você tem a possibilidade de fazer comentários naquela atividade, e esses comentários são comentários públicos, tá? Então, você pode comentar ali dentro daquela postagem, todo mundo vai visualizar o que você perguntou, o que você comentou, ou você pode também fazer comentários e perguntas em particular ao professor ali do lado direito, tá? Você tem a possibilidade de comentar ou fazer perguntas em particular, o que é bem interessante. Às vezes você quer tirar uma dúvida sobre atividade bem pontual ali com o professor, né? E você não está com o professor naquele momento, naquele dia. Deixa um comentário ali que ele pode responder para você, tá? E aí, do lado direito, você tem ali a possibilidade de abrir o documento. Às vezes o professor deixou uma planilha para você editar, por exemplo. Então, você pode clicar ali e abrir o documento. Só tome cuidado de não clicar no xizinho, tá? Então, às vezes aparece o xizinho ali. Se você clicar naquele xizinho, você desvincula aquele documento da sua atividade. E aí, se isso acontecer, minha sugestão é consulte o professor, avisando que isso aconteceu, tá? E aí ele vai ver com você para restaurar esse documento, tá? Porque caso isso aconteça, você precisaria resgatar o documento lá no Google Drive, tá? Então tome bastante cuidado ali com os seus cliques. Se você clicar em cima do documento e não do X, você é levado para uma nova guia, nesse caso aqui um arquivo de documento, para você digitar um texto relacionado àquela atividade. Você pode digitar ali os conteúdos, e aqui é interessante porque, seja no Google Planilhas, no Google Slides ou no Google Docs, por exemplo, tudo que você digitar, ele salva automaticamente. Então, muita gente gostou desse ponto, né, no último semestre. Eu, particularmente, recebi vários comentários positivos dos alunos nesse sentido, porque você abre o documento, digita ali aquela informação, ou insere aquele dado na planilha, e ele já salvou automaticamente. Você clica em fechar a guia e está tudo ok, né? Então, existe essa praticidade da ferramenta, tá? Então, você abre o arquivo, digita o que precisa digitar, verifica ali se ele salvou automático, tá? Normalmente ele salva automaticamente, e aí você pode fechar a guia que o próprio Google abriu para você, né? Fechando a guia, você retorna ali para a tela anterior, né? Na qual você tem a visualização da atividade. No caso de planilhas, de documentos, vai aparecer ali um botão para você entregar, tá? Então, digamos que você finalizou a atividade. Então, você clica em entregar aquela atividade, tá?
Dependendo da atividade, ali vai aparecer como marcar como concluída. Você finalizou a atividade, marca como concluída, tá bem? Então, sempre que você encerrar uma atividade, verifique se essa atividade está realmente entregue, está realmente ali marcada como concluída. Nesse caso aqui, se você clicar no botão em entregar, ele aparece uma tela, desejando ali, perguntando se você quer realmente fazer essa confirmação de entrega, você pode entregar e fazer o envio, por assim dizer, ao professor. Então, você devolve aquele arquivo com a atividade finalizada ao professor dentro do próprio ambiente, tá? Às vezes vai estar o botão entregar, às vezes no lugar dele vai estar o botão marcar como concluída. E às vezes não vai estar botão nenhum, na verdade, tá? Se for um quiz, a plataforma vai concluir automaticamente ali aquela tarefa para você, tá bem? Atividade com rúbricas. Rúbricas são critérios, vamos colocar assim, que são critérios de avaliação. Existem algumas atividades, especialmente atividades mais prolongadas ou atividades em equipes, por exemplo, apresentação de seminários, ou atividades mais analíticas, na qual o professor ele pode trabalhar com rúbricas para apontar de uma maneira mais transparente os critérios de avaliação daquela atividade, tá? Então, as rúbricas, quando existirem dentro de uma atividade, elas vão aparecer logo abaixo ali dos anexos daquela atividade. E aí você consegue checar ali o critério. Aqui a gente está vendo um exemplo de rúbricas relacionadas à apresentação de seminários. Então, existem ali diversos fatores ou diversos aspectos, e aí o professor vai avaliar dentro daquele aspecto se foi excelente, se foi bom, se foi ruim. E aí, dependendo do nível, a equipe, né, recebe uma pontuação, tá? Então, ponto a se destacar, né, antes de eu continuar falando aqui das rúbricas. Sempre que você finalizar uma atividade, digamos que você apresentou o seminário, né? Então, essa atividade é só para você ter um informe de que está havendo um seminário que você vai apresentar, tá? Então, você apresentou o seminário no dia da aula, lá no Google Meet, por exemplo, retorne para cá, para essa tela, e marque a atividade como concluída, tá? O Google só vai compreender que você finalizou de fato essa atividade da apresentação quando você vier aqui e marcar a atividade como concluída. Por isso, procure criar o hábito de marcar as atividades como concluídas, de verificar se as atividades estão pendentes ou não, tá? Isso é muito útil e evita problema também. Você se mantém organizado e evita qualquer incidente em relação ali a datas, horários, que possa eventualmente acontecer, tá bom? Tá bom? Então, aqui, detalhando um pouquinho mais as rubricas ou rúbricas, né? Então, nós temos aqui alguns exemplos, tá? De rubricas, são critérios avaliativos dentro daquela apresentação de seminários, mas isso pode ser aplicado também para outros tipos de atividade, como eu já mencionei. Nesse caso aqui, as rubricas, elas estão relacionadas aos aspectos formais de apresentação e aos aspectos de conteúdo e também as habilidades de um grupo, as rubricas permitem saber de uma maneira mais detalhada como está acontecendo uma avaliação, tá? Por meio de critérios e pesos relacionados àqueles critérios. E aí o professor vai fazer a avaliação, né? Então, foi bom naquele critério? Foi ruim naquele critério? O professor vai avaliar e isso vai criar uma interferência, por assim dizer, na nota, dependendo do nível que o professor ali avaliar aquela equipe ou aquela atividade, tá? Então, as rubricas, elas podem ser aplicadas, por exemplo, quando o professor dá um trabalho relacionado à redação, por exemplo, um trabalho em grupo, uma atividade longa, às vezes ele deu para você uma atividade relacionada a lançamentos contábeis, e é uma atividade longa ali, né? Então, você vai fazer ela em várias etapas. Então, ele pode trabalhar com rubricas nesse sentido, tá? Ou quando ele quer trabalhar atividades baseadas em problema, ou atividades que requeira ali a aplicação de pesos, por exemplo, então ele vai eventualmente poder trabalhar dessa forma, tá? Então, lembre-se, aqui as rubricas são apenas a inserção de critérios, na qual você consegue ter uma clareza melhor sobre a forma como o professor está te avaliando ali naquele momento, naquela atividade, tá bem? E aí, a gente entra num outro item, que é atividade com teste, tá? Nós temos atividade com teste. Esse aqui é um dos itens bastante utilizados, de uma maneira geral, tá? Na qual o professor ele cria uma atividade para você, e essa atividade ele tem um quiz, ele tem um questionário, ou ele pode ser uma prova, né, eventualmente. Então, aqui, a carinha vai ser sempre a mesma, tá? É o rostinho ali da atividade. O ícone é uma prancheta, o título da atividade está acima, você sempre vai ter a demarcação
de quantos pontos vale aquela atividade e também ali da data de entrega. No centro, você tem as instruções sobre aquela atividade, nesse caso aqui é um quiz. Ali ao lado tem ali o botão marcar como concluída, tá? Mas quando se trata de um quiz, normalmente, tá? É bom sempre checar, mas normalmente, ao você preencher o quiz ou o formulário e fazer o envio do formulário, o Google vem e marca para você que está concluída essa atividade, automaticamente, tá? Mas é sempre bom checar, sempre bom retornar para a atividade e verificar se está marcado mesmo como concluída ou não, tá? Aqui nesse exemplo, ao clicar no ícone relacionado ali ao quiz, abre-se um formulário. Então, nesse caso, tem um formulário de quiz sobre ética contábil, tá? Com questões de múltipla escolha, outros tipos de questões também ali junto. E ao finalizar o preenchimento desse quiz, você realiza um envio do formulário e aí aparece para você que a resposta foi enviada e que aquela tarefa foi marcada como concluída. Quando o Google te avisa que a tarefa foi marcada como concluída, ele está indicando que lá no Classroom ele marcou para você como concluída aquela atividade. Mas, como eu falei, por via das dúvidas, vai lá e checa, tá? Como marcado como concluída, né? Se não tiver, você vai lá e marca, tá? Então, ao preencher o formulário e enviar, você será avisado de que a atividade foi marcada como concluída automaticamente. Mas é sempre bom ter os hábitos de checar ali atividades pendentes. Então, voltando aqui para a nossa tela, a gente verifica que sim, o Google marcou como concluída e ali ele sinaliza que a atividade está devolvida. Então, basta agora você aguardar o professor realizar a correção e te dar um feedback sobre aquela atividade, tá? Muitas vezes, atividades relacionadas aos formulários podem chegar a você no e-mail, tá? Então, o professor dá o feedback, esse feedback chega no e-mail para você, tá? Você consegue visualizar ali a sua pontuação, por exemplo, ou as respostas relacionadas àquela atividade, tá bem? Tá bem? Avançando um pouquinho mais, temos um outro item aqui que pode ser compreendida como se fosse um tipo de atividade, mas que o Google ele separa um pouco, ele chama de perguntas, tá? E aí nós vamos ver que temos alguns tipos de perguntas. São atividades que acontecem diretamente lá no Google Classroom. Você não é levado para nenhuma outra tela. No próprio Classroom, você realiza aquela atividade. Normalmente, esses itens de perguntas são utilizados para o professor fazer alguma pergunta rápida para você, para saber algum conhecimento seu, por exemplo, checar se você tem aquele conhecimento, para, às vezes, requerer um feedback seu, tá? Então, normalmente ele é utilizado para essas situações, mas pode ser utilizado de formas diversas. Então, aqui a gente tem o item perguntas de forma, de questão de resposta curta. Então, quando aparecer um item de pergunta, a gente vai ter ali um ícone de ponto de interrogação, tá? É uma atividade intrínseca ao próprio Google Class. Então, sempre procure a pergunta observando o ícone de ponto de interrogação. Aquilo ali é uma atividade, tá? Para você realizar. E assim, de forma semelhante a uma atividade, você tem ali as instruções ou a descrição sobre aquela atividade. Se você clicar naquele botãozinho ali embaixo, ver perguntas, né? Então, você tem ali embaixo aqui, ver perguntas, você consegue expandir mais a tela para visualizar melhor essa pergunta que está sendo proposta, tá? E aí, junto com essa pergunta, pode ser que haja ou não algum anexo, o professor pode anexar, às vezes, algum vídeo, nesse caso está sendo anexado algum vídeo, em que o estudante precisa assistir esse vídeo antes de responder a pergunta, tá? Então, pode ser que o professor coloque algum anexo ali, e a resposta da pergunta ou do questionamento é colocado nessa própria tela. Você não é levado para nenhuma outra tela. Na própria tela que você está, você responde aquela pergunta e realiza a entrega, tá? Então, você digita ali a resposta da pergunta e ao clicar no botão entregar, ele aparece uma mensagem para você, se você quer entregar ou não. Clicando em entregar, você faz um envio dessas respostas, tá? O professor, ele tem a opção de permitir que você veja a resposta dos colegas ou não, tá? Então, dependendo do tipo de pergunta, depois que você responder a pergunta, você consegue ver as respostas dos colegas ou não, né? Vai depender da preferência do professor, tá bem? Avançando um pouquinho mais, então ali nós temos um exemplo, tá? De resposta que foi colocado, né? Tá escrito ali teste, mas seria a resposta, a entrega foi feita, então aparece um aviso ali, entregue com atraso, e detalhe, né? Sempre que você entrega uma atividade e ela
você perdeu a data, por assim dizer. Você perdeu a data da entrega da atividade. E mesmo assim você entregou, no ambiente vai aparecer que você entregou, sim, mas entregou aquela atividade com atraso, tá? Quando ultrapassar ali o tempo daquela atividade, tá? Então, coloquei esse print de propósito para a gente ver que os avisos podem sempre estar mudando. Pode estar só entregue ou entregue com atraso se você perder a data, tá? E aí o professor vai avaliar essa questão de ter atividades entregue com atraso ou não, tá? Mais embaixo, quando o professor permite que você veja as respostas dos colegas, você consegue clicar ali e visualizar as respostas dos colegas e ver também o que cada colega respondeu sobre aquela pergunta, né? O que é bastante interessante para ter uma noção assim das respostas que a turma está propondo para aquele questionamento. O professor pode utilizar isso, como eu falei, para perguntar algo para vocês e aí depois apresentar um feedback, o que é bem interessante, tá? Talvez perguntar como que está sendo a aula, né? Se você gostou ou não, pode ser utilizado dessa forma, né? Ou de outras maneiras. E aí nós temos como outra modalidade para perguntas, né? Que são as questões de múltipla escolha. Aqui no anterior, a gente viu perguntas de resposta curta, né? Mas pode ser também que haja perguntas de múltipla escolha. E aí, nesse caso, a tela aparece um pouco diferente, com a pergunta e já com os itens ali para você sinalizar. Novamente, você identifica a pergunta pelo ponto de interrogação dentro do Classroom, e ali, quando você clica em ver pergunta, mais embaixo, ele expande a tela, ele aumenta a tela para você visualizar claramente toda a atividade. Nesse caso, como é uma atividade de pergunta, uma pergunta de múltipla escolha, pode ser também uma pergunta sobre percepção, tá? Na qual você vai dar uma resposta, se você concorda ou não ali com aquela afirmação, por exemplo, pode ser também. E aí você sinaliza a resposta e clica em entregar. Outro ponto importante, a gente está aqui falando de atividades e perguntas e tarefas, né? Nem sempre, tá, as atividades e perguntas serão avaliativas, tá, no sentido de ter uma atribuição de pontos. Pode ser que o professor realize uma pergunta simples aqui para você, somente para ele ter uma percepção do que você já conhece, do que você está apresentando ali de opinião, tá? E é uma atividade que não vale ponto nenhum, tá? Às vezes ele pode usar o item pergunta dessa forma também. Então é importante ficar atento ali, se vale ponto, se não vale ponto, ficar atento nas informações que aparecem ali em cima. Então, a pontuação, sempre que tiver atribuída, tá? Vai estar aqui, ó, sempre na parte de baixo do título da atividade, e a informação sobre a data de entrega estará ali ao lado, tá? Então, pode ser que o professor atribua ponto ou não a esse tipo de atividade. Avançando um pouquinho mais, quando você responde aquela pergunta, né, nesse caso aqui, você começa a observar quais foram as respostas que foram dadas. Então, você vê ali, basicamente, um gráfico em barras, né, sobre a quantidade de itens que foram respondidos e quais os itens que foram marcados. Então, você consegue ver as respostas dos colegas, novamente. Desde que o professor permita isso, você consegue ver as respostas dos colegas ou não. Se o professor não permitir, você não verá ali os itens que foram marcados pelos colegas, tá bem? Avançando mais, nós temos aqui outros itens, tá? Outros recursos. Lista de atividades. Aqui, na tela atividades, que, como eu falei, é a tela que você frequentemente vai estar navegando, vai estar sempre acessando ali a tela atividades para checar ali as atividades. Nós temos um atalho, né, que chama-se ali ver seus trabalhos, né? Ele permite checar as atividades que estão em abertas ali no nosso Class. Então, quando você clica nessa lista de atividades, você tem uma espécie de controle mais apropriado para você ver o que foi devolvido, o que está atribuído, o que foi entregue com atraso, o que não foi entregue. Então, você consegue ter um controle mais rapidamente. Por que isso é importante, né? Isso é importante porque, às vezes, vai chegar no momento do bimestre que vai haver muitas e muitas postagens. Talvez você se perca um pouco sobre o que já foi, o que está acontecendo agora. E quando você clica ali em ver seus trabalhos, você consegue se localizar melhor, identificar ali o que você já devolveu de tarefas, de trabalhos, o que você não devolveu, né, o que está pendente ainda. Então, é uma área bem interessante para você identificar rapidamente atividades que não foram ali realizadas, tá? Outro recurso também, aqui avançando mais, é a agenda, tá? Então, nós temos a agenda,
E aqui, detalhe, o Google Classroom, tá? Ele tem o que a gente chama... Ele tem um atalho ali para o Google Agenda, né? E tem a agenda do Google Classroom, tá? Então, você tem as duas agendas. E as duas agendas conversam entre si, tá? A gente vai ver aqui que existe, por assim dizer, duas visualizações da própria agenda. Quando a gente clica ali no Google Agenda, você é levado, de fato, para o aplicativo Google Agenda. E aqui é interessante porque atividades que o professor posta e determina a data ali para aquela atividade, para a entrega da atividade, vão aparecer na agenda. Então, você consegue consultar a agenda e visualizar, ó, dia tal, tem aquela atividade e ela vai expirar naquele dia. Você consegue se organizar no próprio Google Agenda, tá? Visualizar também atividades, perguntas que o professor coloca, né? Você consegue visualizar por lá. Então, isso é prático, né? Um acesso prático ali para você visualizar as atividades conforme o cronograma, conforme ali os períodos das semanas ou os períodos do mês. Isso é bem legal, tá? Voltando aqui para a nossa tela de atividades, no menu esquerdo nós temos ali o menu de gestão, e aqui nós temos a chamada agenda do Google Classroom, tá? Voltando aqui, ó, aqui nós temos o Google Agenda, que é um outro aplicativo que tem integração com o Google Classroom, tá? E com outros aplicativos Google, mas nós também temos a agenda do Google Classroom. Então, quando você clica ali naquele menu sanduíche, menu de gestão, ali ao lado, tem um botão chamado Agenda, tá? Na qual você pode clicar ali, que é a agenda do próprio Classroom. Quando você clica ali, você é levado para uma outra tela de agenda. Aqui não é o Google Agenda propriamente dito, embora haja integração com o Google Agenda em relação às informações, mas é uma tela na qual você visualiza a agenda semanal, por exemplo, a agenda semanal daquela disciplina, né? Quais atividades eu preciso entregar naquela semana. Então, digamos que você chegou na segunda-feira, no primeiro horário, você vai consultar a sua agenda. Você pode vir aqui e ver o que está demarcado ali como atividades a serem entregues e quais dias aquelas atividades precisam ser finalizadas, né? Ou até qual data, né, aquela atividade precisa ser finalizada. A desvantagem aqui é que você visualiza somente por semana, tá? Então, a informação aqui é somente por semana, você não consegue visualizar por mês. Para visualizar por mês ou ter uma visualização mais analítica, você tem que ir lá no Google Agenda. Aqui você tem uma prévia, uma visualização rápida, semanal das atividades que o professor disponibilizou para você, tá? Então, dica, se organize por meio de cronogramas, tá? Mesmo que o professor coloque lá várias atividades naquela semana, e aí você tenha também várias disciplinas, várias atividades acontecendo ao mesmo tempo, é importante se organizar. Então, se organize para não deixar nada para depois, tá? Busque sempre fazer aquela tarefa, aquela atividade o quanto antes, e assim você vai ficar mais tranquilo, tá? Mas, de qualquer forma, aqui você tem um caminho para você rapidamente acessar as agendas das disciplinas e ver quais são as tarefas daquele dia. Você pode trocar a disciplina aqui nessa própria tela mesmo e verificar ali quais são as atividades, tá? Itens pendentes e notificações. A gente está vendo aqui outros recursos, tá? Então, quando você clica lá no menu sanduíche, menu de gestão, fica no canto esquerdo, né? Você tem um outro atalho chamado pendentes. Ali no pendentes, é um item bem interessante para você também ter, é uma forma de controle também, para você verificar quais as atividades estão pendentes, quais atividades estão ali para vencer na próxima semana, por exemplo, quais atividades ficaram para depois, quais atividades estão atribuídas a você, porém não tem data de entrega definida pelo professor. Você consegue visualizar por aqui também. É uma outra forma de você controlar as atividades que estão dentro do seu ambiente, tá? A gente viu aquela forma anterior, na qual você via ali as listas de atividades que foram atribuídas, que foram devolvidas, e aqui a gente vê as tarefas pendentes por uma organização mais semanal, por assim dizer, né? Então, você vê as atividades pendentes dessa semana, da semana que vem, né? E aquilo que o professor atribuiu para você, mas que não tem data de entrega, tá? Um outro menu também que a gente tem à disposição é o menu configurações. Alguns gostam de entrar aqui, porque aqui nós temos a opção de desabilitar, por exemplo, notificações por e-mail, tá? Isso pode ser positivo, pode ser negativo. Às vezes, se você desabilita a notificação por e-mail, é positivo no sentido de você receber menos e-mail, mas pode ser que você deixe de receber um e-mail que seja importante, que o professor postou algo e você não percebeu que ele postou, tá?
Então, fica a critério seu avaliar isso, né? Você pode também ali, eventualmente, desabilitar alguma das outras opções. Isso aqui eu vou deixar para você ler com calma depois e explorar mais calmamente dentro do Classroom, tá bom? E aqui, só para a gente visualizar aqui, todas as telas que a gente viu até aqui, seja mural, atividades ou pessoas, todas elas podem ser também acessadas pelo celular, tá? Ou pelo tablet. Você consegue instalar o aplicativo do Google Classroom e acessar no celular também, o que é prático, né? Você está ali com o celular sempre à mão, você consegue checar se já tem alguma atividade disponível, se o professor postou aquela atividade, checar ali algumas informações bem rapidamente, o que é bem interessante. Então, só para a gente visualizar bem brevemente mesmo, aqui a gente tem alguns prints, tá? Dessa visualização das salas no celular, tá? Os botões são os mesmos, tá? Os recursos são os mesmos. Então, você sempre vai ter ali o botão de menu de gestão, os 3 botões que dá acesso ao mural, atividades e pessoas, sempre estarão ali, tá? Você sempre vai conseguir, na área de atividades, visualizar a listagem das atividades e as outras informações pertinentes ali ao Google Class. Então, a visualização praticamente é a mesma, tá? Claro, talvez se você tem ali uma atividade que seja focada em planilha, né, dentro do Classroom, para você acessar no celular, talvez seja um pouco complicado, né, mas você consegue ter ali acesso às informações rapidamente. Se for fazer um quiz, por exemplo, é muito prático você fazer esse quiz ali pelo celular, né, o que é bem interessante também, caso você queira instalar o Google Classroom. Sem contar também, sempre que o professor posta ali, talvez um link da aula ou um link da atividade, ele notifica no seu celular para você, ó, o professor postou o acesso da aula, ó, o professor postou o acesso da atividade, o professor deu feedback para você. Então, você recebe notificações no celular, o que pode ser interessante ou não, né? Fica aí a critério de cada um, tá bom? E, por enquanto, é isso, mas não acabou ainda, tá? Antes da gente seguir para um próximo momento aqui, eu queria perguntar para vocês, até o momento, alguém tem alguma dúvida que queira perguntar, algo que queira comentar? Você pode usar o nosso chat aqui ou utilizar o microfone também, tá? A gente vai entrar agora numa parte um pouquinho mais prática, mas alguém tem alguma dúvida, algum comentário? João comenta. Eu tinha uma dúvida. Existem planos para continuar a usar o Classroom após o primeiro semestre ou as aulas e tudo mais serão puramente presenciais? João, isso é uma pergunta bem legal, tá? E é algo que está em discussão, tá? A gente não sabe como vai ser o nosso futuro, tá? Existe uma tendência de sim, da gente continuar usando o Google Classroom em próximos períodos, tá? Existe essa possibilidade sim, tá? Mas não sabemos como será efetivamente o retorno, né, quando a UEL determinar o retorno presencial. É algo que a gente vai aos poucos descobrindo, né, conforme a pandemia vai evoluindo, vai mudando, né, a gente vai descobrindo mais. Professora Dayana? Só complementando, Eric, eu e outros professores já usávamos recursos como o Classroom e o Moodle já na abordagem presencial antes da pandemia. Então, são recursos de aprendizagem que auxiliam, trazem ferramentas interativas, inovadoras, o recurso aí tecnológico. Não tem como também nas aulas presenciais nós deixarmos de lado esses recursos tecnológicos. Então, no primeiro ano, já na abordagem do ensino presencial, eu já usava o Moodle tanto na disciplina de contabilidade introdutória, introdução à teoria da contabilidade e metodologia da pesquisa, seja como um repositório de material, seja para entrega de atividades. Imaginem só, relatórios de pesquisa. Ao invés de receber impresso, eu já tinha como costume receber de forma eletrônica. E isso facilitava aí, de certa forma, a operacionalização da disciplina do presencial também. Então, acredito que seja uma tendência de mais professores adotarem esses recursos nas suas disciplinas, mesmo no retorno presencial. E a tendência a gente, como eu falei no início, é um caminho sem volta, né? Para a gente explorar cada vez mais as tecnologias, mesmo presencialmente, tá? Então, essa é a tendência. A Lidiane pergunta, o que seriam aulas síncronas? Aulas síncronas
É um momento como esse que nós estamos tendo aqui, tá? É um momento na qual a comunicação ocorre ao vivo, por assim dizer, tá? Então, estamos conversando ao vivo, em tempo real. Isso é uma comunicação síncrona, tá? Ou uma atividade síncrona, a gente está fazendo ao mesmo tempo. Atividades assíncronas, ou comunicações assíncronas, ocorrem quando você tem, por exemplo, o uso do e-mail. Você manda um e-mail, um tempo depois a pessoa vai responder para você aquele e-mail. Isso é uma comunicação assíncrona. Não está acontecendo ao mesmo tempo. Você mandou um e-mail naquele momento, momentos depois, a pessoa respondeu, tá? Então, isso é assíncrono, tá? Refere-se ao momento de interação, se é simultâneo ou não, tá bom? Sara pergunta, onde vamos conseguir ver as aulas gravadas? Sara, as aulas gravadas, elas são disponibilizadas como um material pelo professor lá no Classroom, tá? Assim como você tem acesso, por exemplo, aos slides da sala, numa das postagens, lá no Classroom você vai ter também acesso às aulas gravadas, tá bom? O professor disponibiliza normalmente por lá. Thaís pergunta, é possível realizar qualquer atividade com dispositivo móvel? Eu consigo elaborar planilhas? Tecnicamente, sim. É possível você realizar qualquer atividade ali que envolva os recursos online tranquilamente em dispositivo móvel, tá? Você pode trabalhar com planilhas também. Na tela do celular fica um pouco complicado, né? A telinha um pouco pequena. Talvez se você tiver um tablet, fica mais interessante, né? Mas você consegue, sim, trabalhar as atividades. Se for um quiz, é muito tranquilo você fazer um quiz ali no celular ou em qualquer dispositivo móvel, tá? No tablet também. Agora, se for uma atividade, que às vezes o professor... talvez você chegue lá no quarto ano, né? E aí tem uma atividade que envolva trabalhar um software contábil específico, que você precisa instalar no computador, né? Aí talvez a questão mude um pouco, tá? Mas, a princípio, você consegue tranquilamente acessar as atividades, as planilhas, tudo online, tá? Não esqueçam de dormir bem, tá? Durmam sempre muito bem. Aproveitem muito também as nossas aulas. Aproveite cada momento do curso, né? Tem alguns momentos que vai ser de arrancar cabelo, mas é normal, tá? É normal isso. Às vezes você está numa etapa lá, talvez, de muito lançamento contábil, você vai aprender muito sobre isso, tá? Mas isso é normal, faz parte, tá? Faz parte do processo. Mas, de coração mesmo, espero que você aproveite muito aí do nosso curso, tá? Do nosso curso de Ciências Contábeis. E fique atento também a cada aviso que os professores apresentarem para vocês. Acompanhem também informes que podem surgir nas redes sociais ali do departamento, tá? Uma dica também, para quem acessar lá o YouTube do departamento, você vai conseguir, caso queira, tá? Ver algumas palestras que já aconteceram, que já foram promovidas pelo próprio Departamento de Ciências Contábeis, são bem interessantes, tá? Com discussões bem legais. Isso é bem legal. Inclusive, tem uma live lá que a gente tem registrado sobre assuntos e temas de TCC, por exemplo, tá? Assuntos relacionados à área gerencial, à área societária. Então, é bem legal. Então, explore bastante os recursos online que a gente tem, tá bom? Agradecer imensamente ao professor Eric por esse fantástico treinamento, muito instrutivo. Espero que vocês tenham aproveitado. Vocês vão ver que a prática é essa troca de informação também que vocês trouxeram ali para o chat. Quando um tem a informação, compartilha com o outro, e assim nós vamos caminhando. Só uma informação adicional aí para vocês é que é o seguinte, a partir do momento que a gente finaliza as sessões do Google Meeting, algumas informações que estão no chat nós não conseguimos mais o acesso. Então, por exemplo, igual o professor Eric, ele compartilhou aqui com vocês vários links. A Júlia compartilhou o link da grade do horário. Então, copiem esses links nos arquivos de vocês para que vocês possam acessá-los futuramente, ok? Muito obrigada, uma boa noite a todos. E vejo vocês na segunda-feira. Queria agradecer também ao Departamento de Ciências Contábeis, a professora Dayana, obrigado, tá, pelas palavras. Obrigado também a todos aqui que acompanharam essa nossa noite. E lembre-se disso, tá? Nosso chat aqui, quando você sai da sala, ele zera, tá? Então, você perde as informações que estão no nosso chat. Então, se teve algum link importante que rodou por aí, você vai perder. Mas eu salvei aqui alguns links para inserir lá no Classroom e também no Padlet,
a qual você pode acessar depois, tá? Você vai ter outros informes surgindo por ali, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem também ficar à vontade para mandar e-mail para mim, para o professor João, para a professora Dayana também, tirando algumas dúvidas, tá bom? Mas, mais uma vez, espero que você aproveite muito do nosso curso, aproveite muito cada momento, cada passo ali, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, e se empenhe, de fato, ali com dedicação, e aproveitando o máximo que você conseguir aproveitar, tá bom? Desejo a todos uma excelente noite, bom início de semestre para vocês, e a gente se vê por